Bem-vindo a todos a mais um vídeo a respeito de simulação híbrida. Agora vamos trabalhar com um modelo um pouco grande, esse é um dos maiores que nós vamos construir, que é um sistema de defesa aérea. Este modelo é do próprio NLogic, do tutorial dele, no qual nós iremos estar trabalhando passo a passo conforme o próprio NLogic nos oferece. Bom, neste modelo nós teremos uma região com algumas casas e alguns bombardeiros que irão tentar atacar essas casas. E, simultaneamente, teremos os contrabombardeiros, que estarão tentando evitar ou atacando realmente os aviões bombardeiros. Vamos construir esse modelo com dois tipos de agente com diagramas e mais o nosso espaço físico baseado em um evento. Basicamente, então, vamos modelar e simular um sistema de ataque, é uma área por meio de bombardeiros aéreos, e o sistema dessa área de defesa, por meio de tanques antiaéreos. Vamos inserir essas variáveis todas, junto com todos os agentes de bombardeiro, bombas, tanques, casas, mísseis, e, como grande novidade desse modelo, que todos esses elementos terão a animação 3D padronizada ou trabalhada aqui em escala conosco. Então é um modelo um pouco mais complexo também por conta desta ambientação 3D. Após o intervalo, então, vamos iniciar a construção deste nosso modelo de simulação híbrida dentro do NLogic. Continuem conosco, pessoal. Abrindo então o NLogic, caso exista algum tipo de projeto aberto, pode fechá-lo, caso não, vamos começar do zero. Então, basicamente, vamos vir aqui em New Model e vamos iniciar o nosso modelo de defesa aérea. Este modelo nós vamos colocar em segundos realmente. E vamos clicar em Finish para startá-lo. Este modelo nós começaremos não por um fluxo de processo, mesmo porque não teremos um fluxo definido aqui na biblioteca de modelagem de processos. E sim, vamos inserir os agentes e posteriormente criar alguns eventos para que esses agentes atuem. Então, começando, vamos lá na aba de Agent e vamos inserir o nosso primeiro agente no nosso ambiente principal. Este primeiro agente será uma população no qual nós vamos inserir as casas. Vou colocar em formato inglês os nomes para acompanhar o modelo do NLogic disponível no tutorial interno do próprio software. Então vamos construir as casas que são as construções, buildings. Essas casas serão do zero mesmo, from scratch, e vamos colocar a visualização 3D de uma house. Esta house eu vou encontrar aqui dentro de buildings mesmo. Então tem várias construções e tem uma casa aqui, bem simplesinha, para inserirmos no nosso modelo. Clicando em Next, ele vai me perguntar a respeito de parâmetros, não vamos inserir nenhum, e do total de agentes, que eu vou colocar como exemplo 10 casas dentro do nosso ambiente. Clicando em Finish, ele cria o nosso agente Building e dentro dele podemos clicar duas vezes e ir para o agente Casa. Notem que a casinha ficou aqui a visão de cima dela bem grande. Clicando duas vezes dentro do Building, ele abre para nós a aba de uma casa específica. O que fizermos nesta casa servirá para todas as outras. Trabalhando aqui dentro desse layout da nossa casa, nós vamos vir aqui dentro da área da nossa construção e vamos colocar um layout tipo randômico, aqui em espaço Network. Então, randomicamente irão aparecer as casas em um espaço 500 por 500. Basicamente, vamos inserir esta formatação. E a conexão de rede, vamos colocar randômica também, por hora a gente ainda não vai fazer. Vamos deixar definido por usuário mesmo, sem conexão entre a rede. Aqui no ambiente principal, caso queiram, o layout também pode ser definido randomicamente em um espaço 500 por 500. Então, com isso, teremos a partir do ponto 00, um espaço 500 por 500 para determinar a posição dessas nossas casas. Basicamente isso que fizemos até o momento. Só que, igual comentei, vamos trabalhar neste modelo também com escala. Então vai ser importante a nossa escala estar bem detalhada. Começando então aqui no nosso layout principal, vou clicar na nossa escala
e essa escala se baseará em uma regra definida de 100 metros. Então aqui eu terei um espaço de tantos pixels, 1 metro por pixel. 100 pixels considera-se 100 metros. E notem que agora o tamanho da casinha ficou bem pequenininha dentro do nosso layout principal. Para visualizar essas casas, eu vou vir aqui na aba Presentation e vou colocar aqui a nossa janela 3D. Vou colocá-la mais embaixo, fora da área de apresentação, para não atrapalhar posteriormente a construção do nosso modelo. Então aqui embaixo, fora da área da construção de animação, tenho aqui o nosso ambiente em 3D. Este ambiente também eu vou alterar aqui um pouquinho as posições dele. Vou colocar um x20, o weight de 1000, o y de 620, que é a posição dele, e o height de 600. Para ficar bem parecido com o tamanho do nosso espaço físico da nossa animação. Com isso, se salvarmos o modelo, verificarmos se tem algum bug, provavelmente não, e darmos o play, dentro desse nosso espaço, 500x500, irão aparecer as casinhas e eu consigo visualizá-las aqui no nosso ambiente 3D. Isso que é a nossa expectativa aqui do nosso ambiente. Então aqui no modelo 2D já temos todos eles, e se eu baixar eu consigo visualizar em 3D as nossas casinhas. Temos elas aqui espalhadas em 3D no nosso ambiente. Caso eu queira ver só a animação em 3D, venho aqui na engrenagem e peço para visualizar apenas a janela 3D. Ela abre para nós dentro das 10 casinhas. Lembrando, a rodinha do mouse por lock, ao rodar para cima ou para baixo, ela dá zoom em menos 1, ou se não, se eu clicar em cima dela, ele gira em 3D para nós. Caso você não tenha um mouse, os botões Ctrl e Alt do teclado mais o mousepad do próprio notebook ou do que você estiver utilizando também funcionam para isso. Com isso então, inserimos o nosso primeiro agente. E vamos agora melhorar um pouquinho a animação na onde eles estão após o intervalinho. Continuem conosco, pessoal. Continuando então nosso modelo, nessa segunda parte nós vamos estar melhorando a aparência, o 3D do nosso modelo. Vou focar aqui dentro da nossa área de animação, aproximar aqui para ela aparecer, e mesmo aqui em Presentation eu vou pedir para colocar um retângulo normal. Clico, seguro e arrasto ele aqui para a nossa área, e neste retângulo eu vou colocar um filtro de cor de textura, que eu estarei utilizando uma textura de terra. Vou colocar isso daqui em algum ambiente no qual tem terra no chão. A linha eu vou deixar 100, para aparentar mesmo que é uma terra, um chão, um espaço. E aqui dentro das nossas posições, a largura e o comprimento eu vou estar alterando para 1000 e para 600. E além disso eu vou deixar o chão um pouquinho abaixo da casa. Então vou colocar o Z dele de menos 1. Ele vai ficar um pouquinho para baixo para a casa ficar logo acima dele. Assim como a altura dele será apenas de 1, senão ele vai ficar um paralelepípedo no 3D, em vez de apenas uma fina camada de terra. Com isso nós criamos o nosso ambiente, a nossa terra, e vou jogá-la para trás de todos os elementos que tivermos. No caso, já temos um elemento que é a casa, então seria só jogá-lo para trás da casa. Clicando com o botão direito em cima dessa nossa figura, nós vamos aqui em Order e vamos enviar para trás, Send to Back. E com isto, este retângulo ficou atrás de tudo o que nós temos. Todos os outros elementos que construímos ficarão por cima dele. Para não haver prejuízo durante a animação da gente ficar mexendo este retângulo para um lado e para o outro, eu vou clicar aqui no botão Lock para travar este retângulo e não mais mexer. Clicando no botão Lock, clicando fora do retângulo, a partir de agora eu não consigo mais selecioná-lo. Para encontrá-lo novamente, eu tenho que vir aqui no projeto, na arquitetura do projeto, e dentro do Main, clicar em Presentation, e aí sim eu tenho a nossa construção. Então temos aqui o como clicar nele após o lock estiver clicado.
Mas no caso está travado, está tudo certinho. Vou voltar aqui no Palette e vou colocar uma câmera para visualização melhor durante a animação. Então clico, seguro e arrasto a câmera, vou colocá-la aqui no cantinho e vamos ver se daqui o 3D fica bom para as nossas casinhas. É uma posição inicial de câmera. Pedindo para rodar o modelo, dando play, a partir de agora a câmera que irá trabalhar. Então vou rodar o modelo, ir para o ambiente da janela 3D e vou visualizar em que ponto que eu quero que a minha câmera esteja. Então, com o botão do mouse, eu vou organizar aqui nosso ambiente, o que eu quero enxergar. E estando satisfeito com a visualização, vendo todas as casinhas, vendo todo o terreno, eu clico com o botão direito e peço para copiar a posição da câmera. Copiando a posição da câmera, eu fecho o nosso ambiente, clico novamente na câmera e agora dentro da câmera eu colo as coordenadas. E ela agora ficará na posição que eu desejo durante a animação. Para que a animação pegue a câmera, aqui nos nossas opções, vamos ver se eu tenho esta opção. Eu vou ter que ir durante a animação para mostrar essa câmera. Mas basicamente já temos a câmera aqui para estar trabalhando. A partir dela, que a animação será construída. Vamos salvar o modelo então e partir para um próximo elemento. No próximo elemento, nós vamos definir uma área no qual as casas estarão protegidas futuramente por aqueles tanques antiaéreos. Continuem conosco então, pessoal, para o nosso próximo passo. Continuando então com o nosso modelo, nesta próxima etapa nós vamos inserir uma área protegida, que futuramente iremos colocar os tanques de defesa antiaérea. Aqui na câmera faltou indicar que, quando estiver na animação 3D, eu vou visualizar a partir dessa câmera. Então, clicando aqui na janela 3D, em qualquer lugar dela, eu venho aqui na câmera e especifico ela. Eu chamei a câmera de câmera mesmo, então é só clicar, e a partir de agora, toda vez que eu iniciar a animação, a parte 3D vai visualizar a partir deste ponto de câmera. Então é só um detalhe que faltou no nosso vídeo anterior. Continuando aqui no nosso vídeo, dentro do nosso ambiente principal, dentro aqui da nossa terra, eu vou agora inserir uma área protegida. Para fazer isso, eu vou vir aqui na biblioteca de modulagem de processo ou no Space Markup, tanto faz, e vou encontrar o nó de polígono. Clico nele e vou criar um polígono qualquer aqui dentro da minha área, que será um polígono protegido. Começo o polígono com o botão normal do mouse e vou fazendo as curvas. Eu tenho que clicar 2 vezes aqui em cima do nó de polígono para ele habilitar a edição. Isso. Agora sim, clico com o botão normal do mouse e ele inicia a construção do polígono que eu desejar. Vou construir um polígono aqui, dentro da minha área, como se fosse uma área protegida do nosso ambiente. E para finalizar, eu dou 2 cliques. E com isso já tenho um polígono qualquer, no qual dentro desta área, os nossos caminhões-tanque, mais para frente, vão estar protegendo essa área dos ataques antiaéreos. Para chamar essa área, vou, em vez de Node, vou chamar de Protect Area, só para ter um nome específico, deixando ela visível durante a nossa animação. Outro elemento que eu vou fazer é com que as minhas construções, meus buildings, minhas casas, elas fiquem aqui dentro da nossa área. Então, clicando em cima aqui da nossa casa, da nossa construção, eu vou vir em local inicial, posição do local inicial, e vou inserir cada um deles. Como está randomicamente instalado, não tem como eu colocar em um nó específico. Eu tenho que tirar a parte randômica dele. Então, eu vou voltar aqui na nossa construção, retirar a parte randômica, que vai ser definida pelo usuário. Então, não vai ser mais randomicamente, aleatoriamente colocado em qualquer área. E agora sim, dentro do building, eu posso tentar inserir. Ele ainda está colocando que dentro das propriedades está randômico, eu vou ter que tirar também aqui do main. Então, clico no main, em vez de ser randômico,
será definido pelo usuário. Então agora, vamos ver se ele permite, agora sim. Então, cliquei aqui dentro da nossa construção e não vai ser mais aleatório dentro dessa área inteira de terra, mas sim vai ser um nó. E este nó será a nossa área protegida. E a partir de agora, as nossas casas irão aparecer dentro desta área, dentro deste polígono. Isso que fizemos agora. Retiramos a aleatoriedade e colocamos as casinhas aqui dentro da área protegida. A partir disso, vamos salvar o modelo e verificar se está tudo corretamente dentro dele. Clicando no Play, vamos ver se as nossas casas vão realmente ficar dentro daquela nossa área protegida. E notem que realmente os pontinhos azuis ficaram. Vou descer aqui para visualizar nossa janela 3D. E notem que as nossas casas se encontram dentro daquela região que eu demarquei. O chão está um pouquinho escuro demais, está ficando ruim a visualização, só vou dar uma melhorada nisso. Para fazer isso, eu tenho que encontrar novamente aquele nosso retângulo. Então, vou vir aqui no Main, vou vir em Presentation e vou encontrar a nossa construção, nosso retângulo. Aqui dentro do retângulo, vou vir em Textura, vou colocar uma um pouquinho mais clara, que é essa de areia. Vamos ver se melhora a visualização. Aparentemente é um pouquinho melhor. Aquela de terra ficou muito escura para os pontos azuis que estávamos utilizando. Bem, melhorou um pouquinho a visualização, agora os pontinhos azuis estão mais organizados. Assim como aqui também, nossas casinhas ficam de melhor visualização dentro da área protegida. Com isso, então, a gente finaliza este passo e no próximo passo vamos inserir os aviões bombardeiros que estarão tentando atacar as nossas casas. Continue conosco após o intervalo, pessoal. Dando prosseguimento ao nosso modelo, agora vamos inserir o agente bombardeiro, que será um avião que estará tentando atacar essa nossa área protegida. Começando então, vamos vir aqui em Palette, vamos vir em Agent e vou criar um agente puro. Clico, seguro e arrasto o nosso agente aqui para o ambiente principal. Será novamente uma população de agentes criado do zero. Vamos colocar o nome dele de Bomber, que é o nosso bombardeiro. E dentro da animação dele, vou encontrar aqui dentro da área militar, Military, um elemento chamado Bomber, que é um avião bombardeiro. Clicando em Next, ele pergunta se queremos algum tipo de parâmetro, e neste caso sim. Eu vou criar um parâmetro no qual o bombardeiro vai receber as posições geográficas das nossas casas. Então vou adicionar um novo parâmetro, chamado Target, alvo, e este alvo não será do tipo Double, mas sim será um outro tipo, que ele vai receber o valor das nossas construções. Todas as informações que estão no agente construção building vão agora estar aqui dentro do target e, por consequência, o nosso bombardeiro saberá aonde está cada casa e todas as características dela. Clicando em Next, ele pergunta quantos eu quero. Inicialmente eu vou criar vazio, daqui a pouquinho a gente insere alguns valores para ele. No caso, será um fluxo de ataques, então não vai ter bem uma população, e sim sempre um ciclo girando a respeito de ataques desses bombardeiros. Clicando em Finish, cria-se então os nossos bombers, eles ficam aqui na nossa área, já com a figurinha dele. Clicando dentro dele, uma vez apenas, abre-se as propriedades, e dentro da propriedade vou alterar a velocidade. São bombardeiros, são aviões militares, eu vou colocar 600 km por hora, são bem rápidos esses daqui. Além disso, vou colocar dentro do ponto inicial uma altura de 100 metros, de 100 pixels melhor dizendo. Que ele, como um pixel representa 1 metro, ele estará a 100 metros de altura no início da nossa simulação, este bombardeiro. Com isso inserimos esse agente e agora, no próximo passo após o intervalo, vamos colocar o diagrama de estados deste bombardeiro.
Então continuem conosco após o intervalinho, pessoal. Vamos agora inserir os diagramas de estado dos nossos bombardeiros. Clico 2 vezes em cima dele para abrir a nossa aba do bombardeiro, ou se não, poderia vir aqui em Project e clicar 2 vezes em cima dele, também abriria. Temos então aqui o nosso bombardeiro, temos até a imagem dele, bem grande aqui dentro, no qual nós vamos agora trabalhar a respeito dele. Vamos criar 2 tipos de estados para esse bombardeiro. Um estado no qual ele está no alvo e um estado no qual ele está andando, voando, voltando para a sua região. Então, para iniciar um estado, sempre a gente coloca um Enter Point. Então, iniciamos sempre com o Stage Chart, com o nosso diagrama de estados, e colocamos um primeiro estado para esse avião, que será To Target, indo para o alvo. Após ele, vamos colocar um segundo estado, que será Away, a caminho de volta, vamos assim dizer. E entre os dois, vou colocar uma transição. Só que além disto, assim que o nosso bombardeiro sair da nossa animação, eu quero que ele suma, que acrescente-se outro bombardeiro totalmente diferente, com outra residência, ou outra casa, outra construção, ao seu alvo. Então, para fazer isso, eu vou colocar esse estado final, esse ponto final no nosso modelo, que eu quero que o meu agente, após seguir o meu fluxo de comportamentos, ele finalize a sua vida aqui. E vou incluir uma transição até este ponto final. Em vários modelos, nós não colocamos ponto final, nós construímos um ciclo de comportamento. Neste, após ele retornar, ele some do processo, por isso do nosso ponto final. Começando cada um deles, vou entrar aqui em para o alvo, indo para o alvo, e vou colocar uma ação. Toda vez que eu startar o meu modelo, eu quero que o bombardeiro vá para o alvo. Para fazer isso, vamos utilizar a função MoveTo, que já estamos acostumados. Ctrl espaço para abrir todas as opções do MoveTo e vou escolher a primeira realmente. Só que eu vou escolher essa primeira com os pontos X, Y, Z. E vai ser a primeira vez que nós vamos utilizar isso daqui. Então eu quero o ponto, a coordenada exata de cada uma das nossas casas. E vou incluir, inclusive, o ponto Z, que será a altura ao qual o nosso bombardeiro vai ficar quando ele estiver em cima do alvo. Então vou utilizar aqui um WX, WY, WZ por pontos, e não por latitude e longitude. O que o NLogic me pede? Ele quer os 3 pontos. Como eu não sei na onde está a nossa casa por pontos exatos, e sim, cada casa é aleatoriamente sorteada dentro daquela área protegida, eu vou buscar o ponto de cada uma das casas aqui por meio do nosso parâmetro target. Este parâmetro target ele sabe aonde está cada casa, porque eu configurei ele para saber tudo sobre todas as casas. Então, nosso ponto X eu vou buscar dentro do target, então vou lá dentro dele, target, ponto. E dentro do parâmetro target, eu quero obter a posição X. Então, getX. Ctrl espaço, ele acaba de preencher para a gente com um puro getX. Então, dentro do parâmetro target, eu quero a posição X de uma casa. Vou fazer o mesmo para o Y. Target, Ctrl espaço para ele acabar de preencher, ponto getY. Ctrl espaço para a gente encontrar apenas o getY. E por fim, a altura, eu quero que ele esteja a 50 metros de altura da nossa casa. Então eu defini 80 metros como a altura básica de quando o nosso avião estiver por cima da nossa casinha. Após isso, eu vou fazer a transição. Cheguei lá na casa, fiquei a 80 metros dela. E agora? Agora eu quero que ele só volte. Então será um agente arrival. Assim que ele chegar na casa, está satisfeito, volta para o seu início. Após isso, nós vamos aqui no caminho de volta, criar um MoveTo, para ele voltar aqui para a posição 00. Então, novamente, MoveTo, Ctrl espaço,
Vou escolher o primeiro tipo e será novamente um double x, double y, double z. Será uma posição x, y, z. O x e y serão as posições 0 e 0, nosso ponto 0, 0 da animação. E o z eu quero que ele volte a 100 metros de altura. Então ele foi lá atacar a casa, diminuiu um pouquinho a altura para 80. Assim que atacou, ele está voltando para o nosso target, para o nosso ponto 0, 0, melhor dizendo. Quando ele chegar no ponto 0, 0, vou ter uma transição de agente arrival, novamente. Chegou lá, está satisfeito. Até chegar no nosso ponto final. No ponto final teremos uma ação. A ação é que o nosso bombardeiro vai sumir da animação. Ou seja, o bombardeiro que está lá no main, então main.remove underline bombers. Então estarei removendo os bombardeiros que estão lá no main. E qual bombardeiro entre todos? Será este que eu estou executando o comportamento, a alteração de comportamentos. Então, como já estou dentro dele, diz este único no qual está executando este fluxo de diagrama de processos, diagrama de comportamentos. Ponto e vírgula, porque é uma ação dentro do nosso Unilogic. Vamos salvar o modelo, ainda não dá para animar porque eu não coloquei algumas diretrizes, porém já temos um modelo bem construído. Após o intervalo, nós vamos startar a missão, colocando o nosso evento de missão, vamos assim dizer. Estou mandando uma ordem para o nosso bombardeiro ir atacar. Até o momento ele está paradinho, ele não está atacando ninguém, por isso nem dá para rodá-lo. Vai gerar alguns erros. Mas depois do intervalo, a gente continua inserindo este evento. Até lá, pessoal! Voltando aqui no nosso ambiente principal, no nosso main, no nosso layout, eu vou retirar agora estes elementos aqui de cima da nossa visualização, só para melhorá-la. E com isto, eu tenho agora toda essa área em areia para ter os nossos bombardeiros, senão ia acabar misturando aqui com esses elementos. Vou agora, já que eu já construí dentro do Bomber todo o percurso que ele vai fazer, no main eu vou inserir um evento, que será o evento de início da nossa missão. É a nossa parte de eventos discretos aqui do nosso modelo. Não vamos construir um fluxo, mas vamos startar um evento para dizer que a partir dali que o bombardeiro pode sair para atacar alguém. Então clico, seguro e arrasto o nosso evento aqui para o nosso layout e vou dar o nome do evento de Start Mission, início da missão. Este evento será por tempo. Só que ele não vai acontecer só uma vez, vai ser um ciclo de repetições. Então vamos utilizar o modo cíclico dele. Este modo ciclo terá uma recorrência de tempo não de 1 segundo, mas sim vou utilizar um uniforme entre 5 e 12 segundos para isso. Para fazer essa uniforme, eu vou vir aqui na nossa aba de distribuições de probabilidade, vou encontrar a distribuição uniforme, costuma ficar lá em cima, com tempo mínimo de 5 e o tempo máximo de 12. E dou OK. E com isto, de 5 a 12 minutos uniformemente, vai ter um start da minha missão. O que acontece quando tiver esse start? Eu vou ter que colocar aqui dentro da nossa action. Quando iniciar a missão, eu vou adicionar um bombardeiro. Então, add_bomber. Só que ele vai construir o nosso bombardeiro como? Eu vou clicar aqui no primeiro elemento, no qual ele vai ter uma construção de alvo. E o nosso alvo será uma construção, buildings, entre todas as construções, uma randômica. Então, random, aleatório. Com isso, então, quando eu adicionar um bombardeiro, ele vai receber uma construção aleatória para estar atacando. Basicamente isso que estamos construindo. Adiciona um bombardeiro, cria-se aqui, dentro do nosso agente, um bombardeiro. E, simultâneo a isso, eu adiciono nele
um building random lá dentro do nosso target. Lá dentro do parâmetro, eu pego uma casa aleatória e insiro aqui dentro para cada um dos nossos bombardeiros criados. Lembrando, por ser uma ação, ponto e vírgula aqui na frente. É obrigatório ter esse ponto e vírgula. Após isso, eu quero colocar qual vai ser o percurso após o bombardeiro atacar a casa que ele vai fazer para retornar para o ponto 00. Então, vou reduzir aqui um pouquinho o nosso ambiente principal. E ao redor aqui da nossa área protegida, após o nosso bombardeiro entrar nela e atacar uma casa, ele vai pegar um percurso de volta. Para fazer isso, eu vou vir aqui em Space Markup, poderia também ir lá na biblioteca de modelagem de processo, tanto faz um ou outro, e vou criar um caminho. Vou clicar 2 vezes sobre esse caminho para habilitar a forma de edição, eu criar da forma que eu desejar. Vou fazer um percurso meio que arredondado, abaulado, ao redor desta área protegida, saindo aqui perto do ponto 00. Então vou começar aqui embaixo da nossa área de proteção, com o botão normal do mouse, e clico o primeiro ponto. Após isso, eu faço as curvas também com o botão normal do mouse, fazendo com que o nosso bombardeiro ande em cima aqui do nosso caminho. E vou finalizar aqui próximo do ponto 00, clicando 2 vezes. E com isso eu já tenho um caminho para o nosso bombardeiro. Vou até alterar o nome dele para não ficar só path, vou chamar de escape route, que será a rota de escape do nosso bombardeiro. Caso queiram, aqui dentro dos pontos de cada um deles, eu posso padronizar de todo mundo. Mas como não padronizamos a área de defesa, coloquem ao redor dela, para termos mais ou menos um escape para o nosso avião. Só lembrando que dentro da nossa ponto de escape, ou dentro da posição. Vindo aqui dentro da posição, eu quero que esta linha, esse percurso, esteja a 100 metros de altura. Então vou lembrar do item Z sempre deixar a 100 metros, que é por onde o nosso bombardeiro vai andar para não ser atacado pelos tanques antiaéreos. No final, quando ele finalizar aqui o nosso caminho, eu vou colocar um nó de ponto, point null. Só confirmar se ele ficou em cima. Então, aparentemente, está tudo certo. Isso, está conectado aqui com o botãozinho verde. Este nó de ponto, eu vou chamá-lo de exit node. Vai ser o nó de saída. Exit node. E também aqui em position and size, eu tenho que lembrar da altura. No caso, esse daqui, eu vou subir bastante o meu avião. Vou colocá-lo em altura 340. Como se estivesse partindo lá para o alto mar para sair da área de ataque. Então, cheguei nesse ponto, o avião sobe bastante e vai sair do nosso ambiente simulado. Além disso, eu não quero que apareça este ponto durante a animação. Então, vou colocar aqui um null na parte visible. Então, durante a animação, esta bolinha azul não vai estar aparecendo. Assim como também o nosso escape route, vou clicar aqui no nosso caminho, também vou desabilitar a parte visual. Então, durante a animação, não vão aparecer essas linhas que a gente demarcou. Apenas isso que eu fiz de diferente. Bom, quando o nosso avião atacar, eu quero que ele venha para esta linha de escape e saia do nosso ambiente. Então agora eu vou criar lá no comportamento do nosso bombardeiro essa relação. Então clico aqui em cima do bomber, vou aqui no Away e vou, em vez de mover para o ponto 00100, eu vou alterar. Agora eu vou mover para o main.exitNode. Então vou movê-lo lá para o nosso ponto de saída. Então toda vez que eu estiver aqui no Away, na saída, no percurso de ir embora, ele vai tentar se deslocar lá para o nosso ponto de saída. Vamos ver o que vai acontecer com o modelo? Colocando então para simular o nosso modelo, salvando ele, verificando se tem algum bug e pondo para simular,
nós vamos ver o nosso bombardeiro atacando e depois tentando sair. Então notem, o bombardeiro vem até a casinha, ataca e busca o endpoint, o nosso exit point, e some do nosso mapinha. Então basicamente isso que fizemos ao longo do tempo. Analisando lá no 3D, vamos ir lá para a janela 3D, nós temos aqui o nosso bombardeiro que vai subir e sai da nossa animação. Notem que é um pouco estranho o jeito que eu coloquei, mas é o que a gente tinha. Nosso bombardeiro ataca, quando ele chegar no ponto de saída, ele vai subir até 340 metros e vai sumir, como se estivesse indo para outra região. Um dos problemas que a gente tem é que vários bombardeiros estão atacando a mesma casa. Então, logo depois do intervalo, a gente vai começar a mexer nisso. Primeiramente, a gente vai colocar o nosso agente bomba, para ter uma bomba atacando cada uma das casas, e depois indicar que cada avião vai atacar uma casa apenas. Continuem conosco então, pessoal, após o intervalo, para darmos prosseguimento ao nosso próximo passo deste modelo. Voltando agora no nosso ambiente principal, eu vou inserir as bombas. Já inseri o bombardeiro, falta inserir a bomba que sai do bombardeiro para atacar a casa. Então, para fazer isso, vou voltar aqui em Agent e vou criar novamente um agente puro. Clico, seguro e arrasto ele aqui para nosso layout principal. Clicamos aqui em população de agentes, vamos criar realmente um agente do zero, e este agente eu vou dar o nome de Bomb, que é a nossa bomba. Dando Next, esta bomba estará também com um objeto 3D lá da área militar. E eu vou buscar a bomba em si. Vamos ver se eu encontro ela aqui. Tá? Aqui é a bomba. Então vamos colocar a bomba ou rocket. Vocês decidam aí. Vou colocar a bomba aqui só para ficar igual o modelo do próprio Nilogic. Próximo passo ele pergunta a respeito do parâmetro desta bomba. E eu quero também que esta bomba saiba na onde está cada uma das construções. Então, vou criar um parâmetro chamado target, que terá outro tipo. Não será double, não será booleano, nem nada do tipo. Será um target a respeito do parâmetro da agente build. Então, agora, todas as bombas sabem na onde estão todas as nossas construções. Além disso, vou criar um segundo parâmetro. Este parâmetro será um parâmetro bomber, que eu quero também que esteja outro tipo e tenha o nosso bomber, nosso bombardeiro. O que eu quero dizer com isso? Cada bomba vai saber na onde está a casa e na onde está o bombardeiro, em versões 3D, XYZ. Isso que eu estou tentando buscar aqui. Por hora, ao construir os parâmetros, cada parâmetro tem todas as informações destes agentes, tanto o bombardeiro quanto também aqui da nossa construção. Clicando em Next, ele vai me perguntar a quantidade de bombas que eu quero e eu vou construir inicialmente vazio. Não quero nenhuma por enquanto. Vou ter bombas relacionadas ao número de aviões que eu for lançar, no número de bombardeiros. Clicando em Finish, ele cria para nós, cada um deles, e dentro da imagem desta bomba, a gente vai dar algumas alterações. A bomba ficou muito pequenininha aqui. Se a gente aproximar bastante, a gente consegue enxergar. Nota que ela está bem pequenininha, por conta da escala que estamos utilizando. Até eu perdi aqui. Vamos procurar. Aqui está em Mission, então está um pouquinho para baixo. Então, nota, ela ficou muito pequena na nossa área. Caso não encontre ela e vamos precisar clicar em cima dela, nós vamos vir aqui em Project, dentro do nosso agente Bomb, vou vir aqui em Presentation, Level e vou encontrar a bomba. Ou se não, clique em cima dela, dá na mesma. Só que às vezes ela está tão pequenininha que a gente não consegue encontrar. O que eu vou fazer? Aumentar ela um pouco, ela está muito pequena. Em vez de 100% de escala, eu vou colocar 300%, pelo menos para ela ficar um pouquinho maior, para a gente visualizar melhor durante a animação como que a gente vai ter essas bombas. Então, depois da gente colocar a 300%, aqui tem as imagens da própria bomba,
nós vamos seguir para o diagrama de estados desta bomba, no qual ela vai explodir ao chegar em determinado lugar. Para fazer isso, vamos clicar 2 vezes em cima da bomba, abrindo a aba dela. E dentro desta aba, nós vamos construir, após o intervalo, o nosso diagrama de estados da bomba. Continuem conosco então, pessoal, para complementarmos este nosso modelo, darmos prosseguimento com ele. Dentro então da nossa aba do agente bomba, já temos aqui os 2 parâmetros, o parâmetro alvo e o parâmetro bombardeiro. Então nossa bomba sabe tudo a respeito do alvo e tudo a respeito do nosso bombardeiro. Mas vamos agora criar o diagrama de estados dela, para ela explodir, atacar um lugar. Então voltando aqui no nosso pallet, nós vamos criar um diagrama de estados. Novamente, iniciamos com o ponto de entrada. Vou aproximar um pouquinho mais para a visualização. Vou colocar só um estado, que será o estado falling, o estado da bomba caindo. Após isso, a bomba explode e eu vou colocar um ponto final para ela. Ela vai sumir, ela vai explodir. E tem uma transição saindo da queda da nossa bomba até o ponto final. Lembrando que a transição tem que encontrar neste pontinho verde. Construindo então esse diagrama bem simplesinho, a bomba está caindo e depois explode. Basicamente isso. Nós vamos construir cada um desses elementos. Primeira coisa, a bomba ela tem que sair exatamente da posição no qual o nosso bombardeiro está. Então vamos construir não pela queda, e sim pelo start, pelo stage chart aqui, pelo nosso ponto de entrada. Primeira coisa que eu tenho que colocar é incluir a nossa bomba exatamente no ponto no qual o nosso bombardeiro está, no ponto XYZ. Para fazer isso, aqui na ação de início do comportamento da nossa bomba, eu vou setar set XYZ. Clicando em Ctrl espaço, ele acha para a gente. E ele pergunta para a gente, é um set WXWY ou um set geral? Eu vou clicar nessa segunda opção, porque dentro do set geral eu tenho XYZ, que é o que eu quero realmente. Então vou imputar, vou setar, vou incluir a nossa bomba em uma posição XYZ. Esta posição vai ser a posição do nosso bombardeiro, no qual a bomba sabe onde ele está, porque eu já incluí o parâmetro do bombardeiro aqui. Então vou encontrar o parâmetro bomber, de bombardeiro, ponto para entrar dentro daquele parâmetro, e quero saber na onde ele está na posição X. Função getX, fechadinha. Só posição física mesmo, X no mapa. Igual fizemos anteriormente para o bombardeiro saber onde está a casa. Vou fazer o mesmo para o Y. Vou ir lá no nosso parâmetro bomber, ponto para entrar dentro desse parâmetro, e vou encontrar o getY. Ctrl espaço, o getY padrão, para ele saber a posição Y. E por fim, bomber.getZ, Ctrl espaço, para ele encontrar a posição da altura deste nosso parâmetro bombardeiro. Finalizo com ponto e vírgula porque é uma ação. A partir disso, a nossa bomba só aparece naquela posição indicada do nosso bombardeiro, na posição XYZ do nosso bombardeiro. Quando ela aparece, ela vai cair. Para fazer a bomba cair, eu vou usar novamente o Move To, só que ela vai cair agora não no bombardeiro, sim na casa. Então, novamente, Move To, Ctrl espaço, escolho a primeira opção, porém na opção XYZ. Ela vai cair na posição do alvo, target, Ctrl espaço para encontrar ele, ponto para entrar dentro deste parâmetro e novamente a função getX. Quero saber na onde está a nossa posição da construção. O parâmetro target sabe, então estou entrando dentro do target e encontrando a posição X. E vou fazer o mesmo para os demais. Target.getY, Ctrl espaço para completar. E a posição G é a mesma coisa.
target.getZ. E com isso a nossa bomba agora está caindo em direção, se movendo à posição da construção. Quando ele cair, ele só tem que chegar ao ponto de impacto. Então será um agent arrival. Então assim que ele chegar, vai acontecer alguma coisa. E o que acontece com a bomba quando ela chega? Quando ela chegar, eu vou remover a bomba do nosso simulador, como se ela tivesse explodido. Para remover, já aprendemos, tem que encontrar o agente bomba lá no main. Então, main, ponto. Então, estou lá dentro do main. E vou remove as bombas. Ele me pede qual objeto. Será unicamente o objeto que está caindo. Então, este agente, this. E não as demais bombas. Este que está fazendo o comportamento de uma bomba apenas. E ponto e vírgula por conta que é uma ação. Com isso, então, criamos a queda da nossa bomba. Agora, eu vou fazer a bomba ser lançada pelo avião, pelo nosso bombardeiro. Até agora, ela só está caindo. Porém, ela só cai quando eu disser para ela. Para fazer isso, após o intervalo, nós vamos voltar no bombardeiro e vamos incluir o lançamento dessa bomba que começará a cair a partir do ponto que o avião a lança. Então continuem conosco após o intervalo para fazer mais este passo do nosso modelo. Voltando ao nosso modelo, agora que eu já criei o estado da bomba, eu tenho que adicioná-la. Até o momento, eu sei na onde ela começa, porém ela ainda não foi inclusa na nossa animação. Igual quando a gente construiu o bombardeiro, ele inicia, mas lá no main eu tive que criar aqui a missão. No caso da bomba, ela não vai startar com a missão, e sim quando o nosso bombardeiro estiver em posição. Para fazer isso, eu vou voltar aqui no nosso bombardeiro, venho quando o bombardeiro chegar ao alvo, e no momento que eu estou no alvo e saindo dele, indo para o Huawei, a gente vai ter uma ação. Então, na transição entre chegar ao alvo e seguir caminho, eu vou adicionar a nossa bomba. Para adicionar a bomba, vou voltar lá no main, ponto, para entrar dentro do ambiente principal, e vou usar a função add_bomb. Ctrl espaço para a gente encontrar só a bomba. Então, estou adicionando uma bomba. Para adicionar essa bomba, eu vou optar, melhor dizendo, por essa segunda opção. Eu vou adicionar a bomba, que vai ir para algum tipo de alvo e vai soltar alguma bomba. Qual alvo que eu quero? Eu quero o próprio target que está lá dentro da bomba. Então vou para a função target, que melhor dizendo, ela se encontra aqui no parâmetro. E a bomba que eu quero vai ser o this. Vai partir deste nosso bombardeiro. Ponto e vírgula, porque é uma ação. Além disso, eu tenho que colocar a velocidade da bomba, que nós não alteramos. A bomba cai bem rápido. Então, vou voltar lá no nosso main, e aqui dentro da bomba, eu vou alterar a velocidade dela. Em vez de cair 10 metros por segundo, a bomba vai cair a 400 km por hora. Vai ser uma bomba bem rápida. Para nós vermos ela caindo e chegando em algum tipo das construções. Salvo o nosso modelo, verifico se tem algum bug, aparentemente não, e peço para rodar. As bombas ainda estão bem pequenininhas, mas vamos ver se dá para enxergá-las caindo. Então aqui no modelo 2D, lógico, não dá para enxergar, já que o avião está bem em cima da casa. Mas até aparece alguma coisa, vamos aproximar aqui, só que eu tenho que ter sorte de ver. Então a bombinha cai aqui na casa. Só que no modelo 3D vai ficar melhor de visualizar. Então entrando aqui no nosso modelo 3D, vou aproximar aqui a nossa câmera. Vamos ter o avião chegando e a bomba caindo em cima da nossa casa. Então com isso temos mais um passo concluído deste nosso modelo. Continuando o modelo, agora eu quero que, ao a bomba cair em cima de uma das casinhas, que essa casinha pegue fogo, que ela exploda, para a animação parecer um pouquinho mais verdadeira, que é o nosso próximo passo após o intervalo.
Então continuem conosco para incluirmos mais esta opção aqui dentro do AnyLogic. Vamos agora, continuando nossa simulação híbrida do nosso modelo da defesa aérea, incluir a explosão da bomba. Até agora o aviãozinho já chega, o bombardeiro, deixa a bomba cair, ela cai sobre a casa. Só que eu quero que agora a casa pegue fogo a partir do momento que a bomba exploda. Para fazer isso, vou voltar aqui na bomba e assim que ela chegar no alvo, que é a nossa queda, assim que ela acabar de cair e for destruída, eu vou encaminhar uma mensagem para cada uma das nossas construções, que aquela construção foi destruída. Para fazer isso, vou vir aqui em Action e vou entregar uma mensagem. Vai ser uma entrega um pouquinho diferente, não vai ser pelo Send. O Send eu envio para todos. Vou utilizar aqui uma função chamada Deliver. Na função Deliver eu estou entregando algo específico. Clicando Ctrl espaço, ele me pergunta qual a mensagem e qual o modo que eu estou entregando. A mensagem, vou colocar entre aspas uma mensagem qualquer. You are destroyed. Então você está destruído, vai ser uma mensagem que a bomba, ao chegar ao seu alvo, vai encaminhar. E para quem que ele vai enviar? Ele vai enviar para aquele que está no target, no nosso parâmetro target. Então o parâmetro target possui todas as construções. Uma bomba escolheu um target para cumprir o comportamento. Quando ela cai, ela vai informar apenas para uma das construções que está aqui no target que ela foi destruída. Isso que o nosso comando delivery está executando. Entrando dentro da casa, eu quero que agora essa casa, ao receber a bomba, a mensagem que ela está destruída, altere a formatação dela. Então, abrindo aqui a aba da casa, nós vamos criar uma variável para saber se a casa está inteira ou não. Crio uma variável qualquer, vou chamar ela de destroyed, só para termos um nome, e ela será booleana, ou seja, ou é verdadeiro ou é falso essa variável. E eu vou colocar o valor inicial de false, ou seja, inicialmente a nossa casa não está destruída, está inteira. Isso que eu quero dizer aqui com booleano. O booleano, então, ou é verdadeiro ou falso a resposta dela. Para fazer com que essa casa receba a mensagem, aquele delivered destruído, eu vou clicar aqui nas conexões da casa com todos os outros elementos. Então, clico aqui em Connection. E este Connection, eu vou alterar a mensagem. Assim que eu receber a mensagem, vai acontecer o seguinte. Nossa variável destroyed, que é uma booleana, ela recebe o valor verdadeiro, true. Ou seja, se uma casa específica receber uma mensagem, você está destruída, a nossa variável altera de valor para o valor verdadeiro. Ela começa no valor falso, depois ela vai para o valor verdadeiro. Só que agora eu quero que esta casa pegue fogo. Altere também a figura dela durante a animação. Então, para fazer isso, eu vou vir aqui em Objetos 3D e vou encontrar o fogo. Ele fica escondidinho aqui dentro da área militar. Então, dentro da área militar, eu tenho Fire ou Big Fire. Vou escolher o primeiro mesmo. Clico, seguro e arrasto ele e vou colocar bem no meio aqui da nossa figura. Ele vai se adaptar ao tamanho dela para incluir o nosso fogo. Incluindo esse objeto 3D, eu vou alterar ele para ficar na vertical, não vai ser na horizontal o fogo, e ele só será visível quando acontecer uma coisa. Então, em vez de ser o yes ou não na visibilidade, eu vou alterar para um código. E este código será o código destroyed, que é a nossa variável. Se a variável for verdadeira, aparece o foguinho, ou seja, está pegando fogo, foi explodida a nossa casa. Se a variável for falsa, não aparece essa chama. Basicamente isso que estamos colocando aqui. Além disso, eu vou mudar um pouquinho a posição da chama, senão ela vai ficar dentro da casa. A posição X dela será normal,
mas a posição Y eu vou alterar para 80 e a posição Z vou alterar para 70. Ou seja, ela vai ficar um pouquinho para cima da nossa casa, essa explosão. Basicamente isso que estamos alterando aqui. Vamos verificar se isso vai dar certo. Vou salvar o modelo, clicar aqui para verificar se tem algum bug e dar o play. Vamos ver se vai dar tudo certo com essa nossa casinha. Joguei a bomba, ficou muito pequenininho o fogo e ele ficou fora da casa. Então vou fechar aqui e em vez da posição Y ser 80, que está mais para baixo, vou voltar para a posição 0 mesmo, vai ficar bem em cima da casa. Só que eu vou aumentar o tamanho disso. O nosso fogo aqui eu vou aumentar para o tamanho 800. Vai ficar bem grande em cima da casa. Vamos ver se vai funcionar nesse formato. Vou dar o play. Agora o foguinho está bem em cima da nossa casa. E quando eu jogo a bomba, a casinha pega fogo. Vamos aproximar para ver se ficou bom. No modelo 2D aparenta que está tudo ok. Mas vamos ver lá no nosso modelo 3D. Vou abrir aqui a janela 3D para a gente verificar como que se encontram as nossas casas. Bom, notem que o fogo ficou um pouco ao lado da casa. Então tem que chegar ele um pouquinho mais para frente. Então realmente vou ter que mudar a posição Y. Então dentro da posição Y, vou colocar aqui 40 para ver se não vai ficar tão fora. Pedir para rodar, só para verificar dentro da animação 3D se não saiu tão fora assim. Então, vou reduzir aqui e vamos ver onde que está o nosso fogo. Aproximando aqui da nossa casa, aparentemente está tudo ok. Ainda ficou um pouquinho fora. Realmente vai acabar sendo a posição 80 para Y, para o 3D aparecer. Como a gente aumentou a escala, a posição 80 parece ser melhor mesmo. Colocando para rodar novamente, vamos ver se melhorou a animação. Aqui é apenas melhorando realmente a nossa animação. Então a primeira começou a pegar fogo. Vamos ver aqui como que vai ficar. Aproximando o nosso modelo, aparentemente a nossa casinha agora está pegando fogo certinho. Então ela explode e aparece o fogo nela em 3D. Ficando um pouco mais longe para a gente ver todos os ataques, temos os aviões atacando cada uma das casinhas e quando cai a bomba, a casinha pega fogo. Então com isso nós concluímos mais um passo dentro do AniLogic, mas vamos melhorá-lo. Vamos colocar que um avião não pode atacar a mesma casa que já foi atacada, é um desperdício. Além de outras questõezinhas após o intervalo. Então continuem conosco, pessoal, após o intervalo. Continuando o nosso modelo, igual comentado anteriormente, vamos fazer agora que um bombardeiro saiba se uma casa já foi atacada para ele não atacar uma segunda vez. Para fazer isso, nós vamos voltar aqui no main e no start do modelo, no nosso evento de início, nós vamos fazer com que eu tenha uma ação de primeiro averiguar se a casa está por inteiro ou se ela já foi destruída, já foi atacada. Para aí sim eu vincular o meu bombardeiro a alguma casa que nunca foi atacada. Começando então aqui nosso Action, dentro do nosso Start Mission, já tenho aqui um ADD Bomber. Porém, eu só vou adicionar bomba se acontecer alguns elementos. Como assim? Vou reescrever tudo isso daqui. Para reescrever, vou apagar o que já está aqui e vou começar. Primeira coisa, eu vou criar uma variável interna dentro lá do nosso start. Vou criar a variável interna booleana, então boolean, uma variável chamada chosen, para a gente escolher qual a casinha que vamos atacar. E esta variável vai receber o valor false, ou seja, por hora, ela pode ser verdadeira ou falsa, por hora eu escolhi algo e é falso, eu não vou atacar. Como que eu vou alterar isto? Após isso, eu vou fazer uma ação, função do. Abro chaves para começar e eu vou buscar agora construções não destruídas.
Eu vou entrar dentro dos buildings de cada uma delas. Então, building, nossa construção. E vou fazer novamente uma variável interna, chamada BLDG. Essa variável interna dentro de cada casinha vai receber um random var. Então, random var. É uma função random especial, vai escolher aleatoriamente algum lugar. Esta função ela vai abrir parênteses e vai receber a própria construção, todas elas, buildings, vírgula. E eu vou avaliar se ela já foi destruída ou não. Então, vou formatar uma nova variável interna chamada b, que imputa dentro dela, espaço maior, tracinho maior, um b.destroyed, que tem que ser idêntico a false. Vou aumentar aqui um pouquinho para a gente visualizar. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo com que minha variável interna chamada BLDG receba aleatoriamente um lugar no qual a destruição é falso, que ainda não foi destruída a nossa casa. Ao fazer isso, dou um ponto e vírgula, porque é uma ação, eu vou colocar um booleano novamente, boolean, e criar uma nova função interna, que eu vou chamar de assign. E esse assign vai ser false. Então, criei uma nova função caso ele encontre uma casa que não está destruída. Quando ele encontrar essa função que não está destruída, agora eu vou mandar o bombardeiro para lá. Ou, melhor dizendo, primeiro, antes de mandar o bombardeiro, vou verificar se não tem nenhum outro já indo para aquele lugar. Então, vou criar uma nova função, uma função for, que vai ficar girando, verificando se tem algum bombardeiro indo ou não para aquele lugar. Então, vai ser uma função for, abre parênteses, e eu vou criar uma variável nova para o nosso bomber. Nosso bombardeiro, um deles, ou qualquer um deles, vai criar em cada um deles uma variável interna chamada bomber, que tem todos os bombardeiros, ou seja, todos os bombers, a população de bombardeiros. Então, essa variável contém todos eles. A partir disso, eu vou começar um looping for. Que looping vai ser esse? Se o nosso bombardeiro, que tem um alvo escolhido, o target dele, for igualzinho à variável interna BLDG, que eu escolhi agora há pouco, aleatoriamente essa variável, e não foi destruída a casa. Então, se isto acontecer, o bombardeiro escolheu uma casa que não foi destruída, eu vou fazer uma coisa. Eu vou abrir as chaves e o nosso assigned, nossa ordem de envio, vai passar a ser verdadeiro, true, em vez da falsa que eu coloquei anteriormente. E se isso acontecer, eu paro a variável interna, break. Fecho as primeiras chaves, fecho as chaves do for, do nosso loop. Então, estou criando um looping para avaliar se a casa está ou não destruída. Se ela não estiver destruída, eu verifico se o bombardeiro já tem aquele alvo indicado. Se ele já tiver o alvo, vou colocar a assinatura da ordem verdadeira e vou parar o nosso looping. Ou seja, não vou enviar mais ninguém para lá, porque eu já tenho um bombardeiro indo. Só que, se não tiver nenhum bombardeiro, eu tenho que enviar um para destruir aquela casa. Então, após essas chaves, vou criar outro if, que é o if se não tiver ninguém mandando. Se o nosso assign for diferente, então aqui ponto de exclamação, assigned for falso, melhor dizendo, né? Só o ponto de exclamação sozinho é o falso. Então, abro chaves, eu vou adicionar o nosso bomber, aquela funçãozinha add bombers. E esse add bombers, ele vai me perguntar qual que é o alvo, que é a nossa segunda opção aqui. E o nosso alvo será exatamente o BLDG, que
que é aquela variável interna que recebeu a posição da casa. Então, BLDG. Fecho com ponto e vírgula, isso. E a nossa escolha, chosen, nossa variável chosen, que eu criei agora há pouco, que era falsa, recebe o valor verdadeiro. O que eu estou fazendo? A escolha de não ir para ninguém, ela é verdade desde que alguém já tenha ido lá naquela casa destruída. Ou se a casa já está destruída, ou se alguém já foi. Caso ninguém foi, ou a casa ainda está inteira, eu vou ter esse novo if, no qual a minha escolha se torna verdade. Eu quero mandar alguém para destruir aquela casa. E esta casa está na nossa variável BLDG. Fecho as chaves aqui desse if. E agora... E fecho as segundas chaves aqui de cima do nosso do, do nosso fazer. E eu vou continuar fazendo isso enquanto a escolha for falsa. Então, while, enquanto ponto de exclamação, que é o valor falso, chosen. Então, eu fico rodando esse do enquanto a nossa chosen for falso. Quando ele se tornar verdadeiro, eu paro de rodá-lo, ou seja, todas as casas já foram atacadas. Basicamente isso que a gente construiu aqui nesta função de ação. Ela é um pouquinho grande, igual vocês viram, porém tem o passo a passo, como se fossem 3 Cs. O primeiro se, eu avalio se a casa já foi destruída ou não. Se ela não foi destruída, eu continuo. Se ela não foi destruída, mas eu já enviei um bombardeiro, então, não vai executar mais nada. Mas, se ela não foi destruída e eu não enviei nenhum bombardeiro, aí sim eu mando um bombardeiro para lá. Isso que a gente criou aqui, só que em vez de criar com uma sequência de ifs, eu criei com uma função do e uma função while, dentro aqui da nossa função Java. Salvando o modelo, verificando se tem algum bug, cuidado com os pontos e vírgulas, aparentemente tem alguns bugs, vamos ver. Ele não encontrou essa primeira função, random where. Vamos ver o que ela encontra para a gente. Segundo erro, que chosen eu coloquei só com um U. Então agora é só corrigir a nossa variável randomWhere. Controlando então aqui a nossa variável randomWhere, que ela está dando falha, ele tem algumas opções. Então vou escolher a opção no qual eu tenho uma lista e escolho qual que é a predicação dela, a condição. Isto. Vou reconstruí-la, então a coleção será a coleção de buildings, igual a gente já fez. E na condição é quando B receber ou estiver recebendo um B.destroyed. Destroyed. E quando isso daqui for idêntico a false. Então, reconstruir essa função em cima do randomWhere do próprio NLogic, para ver se agora vai funcionar. Verificando se tem algum bug, aparentemente agora construiu corretamente. Então, dentro do Java, existem alguns recursos que a gente tem que construir a partir do Ctrl espaço. Senão pode dar alguns erros, igual aconteceu agora. Escrevendo manualmente estava tudo correto, porém eu tive que acessar a função randomWhere para conseguir fazer essa construção corretamente. Clicando para rodar o nosso modelo, nós vamos visualizar agora que o nosso avião ataca um lugar e retorna. E nunca mais vamos ter nenhum avião atacando aquele lugar. O segundo já atacou de baixo, o terceiro já vem atacar outra casa e volta dentro do nosso percurso. Com isso, nós temos um modelinho, vou até apressar um pouquinho ele, para vocês visualizarem que nunca vai ter mais um ataque duplo em algum lugar que já foi atacado. E nosso avião sempre segue o caminho. A partir do momento que não tem mais, é causada uma exceção porque não existe mais nenhum local a ser atacado, por isso que se encerra o modelo. Mas temos aqui um modelo já bem avançado do nosso NLogic para a nossa missão de destruir as casinhas.
Só que eu não quero que as casinhas sejam destruídas, igual o título deste nosso exemplo é um local de proteção das nossas casas. Eu quero evitar este ataque aéreo. Então agora eu vou colocar os agentes radares que vão visualizar se está vindo algum avião e posteriormente eu quero destruir cada um deles. Não quero deixar acabar com as minhas casinhas. Então continuem conosco depois do intervalo para inserirmos os agentes radares deste nosso modelo. Após restartarmos a missão com esse novo código, no qual agora nossos bombardeiros só escolhem uma casa, aleatoriamente ainda, porém não atacam mais de uma vez uma casa apenas, vamos iniciar os nossos radares e posteriormente os tanques para evitar esses ataques. Então vou começar voltando aqui em Palette, vou só reduzir aqui um pouquinho nossas propriedades para visualização e vou criar um novo agente. Vou vir aqui na aba Agent e vou criar um agente puro. Este novo agente puro será um agente simples. Este agente simples vai ser um novo agente, igual já estamos acostumados, e vou dar o nome dele de radar. Vou colocar o R maiúsculo. Dentro do nome do agente, eu vou dar uma alterada. Vou colocar radar 1, porque depois eu vou colocar um segundo radar, vinculado a este daqui. Clicando em Next, nós vamos encontrar aqui na área militar mais um elemento, que é o nosso radar Patriotic. Vamos encontrá-lo. Temos vários elementos, podemos escolher algum. Vou colocar aqui este nosso tanque de guerra. Dando Next, ele me pergunta a respeito dos nossos parâmetros. E realmente eu vou adicionar um parâmetro que vai receber uma distância. Este parâmetro eu vou chamar de Range, é a nossa distância, o nosso raio de ação. Será um valor double de 200, ou seja, o radar vai em 200 metros vistoriar se tem ou não alguma aeronave. Clicando em Finish, ele cria este radar para nós. Criando este radar, nós já temos aqui o radar 1, eu vou criar um segundo radar. Só que esse segundo radar eu quero que esteja vinculado ao primeiro, ou seja, tudo que eu fizer com um servirá para o outro também. Para fazer isso, novamente, clico aqui em Agent e arrasto aqui para o nosso layout. E novamente crio um agente simples. Só que, como eu quero vincular ao anterior, em vez de ser um novo agente do zero, eu quero que use um agente já existente. Então vou vincular os dois. Clicando em Next, ele me pergunta qual agente existente eu quero vincular. Eu quero vincular aqui no nosso radar. Clicando em Finish, ele já vincula os dois e ambos ficam idênticos. Vou ter o radar e vou ter o radar 1. Clicando aqui em cima de radar, eu vou alterar o nome dele. Vou chamar de radar 2 para ficar mais ou menos semelhante ao anterior. Radar 1 e radar 2. E o range desse segundo andar também será de 200 metros. Ele consegue visualizar até 200 metros de raio. Posterior a isso, eu vou vir no meu layout e vou arrastar esses nossos radares para duas posições específicas dele, para ele visualizar se vem ou não algum avião atacar. Então eu clico aqui em cima do primeiro, notem que ele é bem pequenininho aqui na nossa imagem, e vou arrastá-lo aqui para perto dessa aresta, para ele verificar se vem ou não algum avião por aqui. E o segundo, vou fazer o mesmo, perto desta outra aresta que eu deixei aqui. Afastando, basicamente eu quero saber por esses radares, eles vão estar vistoriando se vem ou não vem algum avião a partir dessas duas posições, porém em um raio de 200 metros cada qual. Melhorando as animações, eu vou vir aqui dentro do radar 1, clico duas vezes em cima dele, para ele abrir o nosso radar, o nosso elemento, e, ao clicar em cima dele, eu vou girá-lo 180 graus. Só vou alterar aqui a posição dele para ficar melhor dentro da animação. Vou fazer o mesmo lá no nosso radar 2, para a gente visualizar ele também girado 90 graus. 180 graus, melhor dizendo. Clicando duas vezes no segundo radar,
ele entra no mesmo radar, já que os dois estão vinculados a um único, e ambos já estão aqui virados os 180 graus. Vou salvar o modelo, verificar se tem algum bug, e dar o play dentro do nosso modelo. Clicando no play, agora a gente tem os dois radares. Vou vir na animação 2D, vou só pausar aqui a animação para não dar erro. Vou vir na janela 3D e vou avaliar aqui os dois radares nossos. Então ambos já estão virados corretamente para o espaço de onde que vêm os nossos aviões. Então dentro da animação, ambos já estão ok, já estão na posição. Posterior a isso, nós vamos colocar um míssil que sairá do nosso radar, do nosso atacante aéreo, para tentar atingir cada um dos aviões que ele encontrar. Então continuem conosco após o intervalo para mais um passo desse nosso modelo, inserindo o nosso míssil de ataque. Continuando nossa simulação híbrida aqui do nosso modelo de ataque aéreo, de defesa do ataque aéreo, vamos inserir agora um agente que vai ser o míssil, que vai sair dos nossos radares e vai tentar encontrar com cada um dos aviões. Para fazer isso, volto no ambiente principal e vou criar agora a nossa população de mísseis. Essa população de mísseis, clico, seguro e arrasto, ficará aqui embaixo do nosso radar. Vai ser um agente criado do zero, já que não estará vinculado a um dos radares, e vou dar o nome de Missile. E o conjunto, a população, serão os mísseis. Clicando em Next, eu vou encontrar uma figura 3D que representa eles. Novamente, eu vou lá na aba Militar e vou encontrar o Rocket em si. Como usamos o Bomber para um, vou usar o Rocket para o outro. Clicando em Next, ele vai me perguntar quais os parâmetros. Os parâmetros que eu quero serão dois. É o radar, a posição daquele radar. Então, vou criar um parâmetro que receberá um tipo outro, que é a posição de cada um dos radares. E vou criar um segundo parâmetro, que será o target, que eu quero encontrar cada um dos aviões. Então, vai ser outro, que eu vou encontrar os bombardeiros. Então agora eu estou dentro do radar e cada um das nossas bombas, dos nossos mísseis, sabe na onde o radar está e na onde o alvo está, o nosso avião bombardeiro. Clicando em Next, eu vou criar inicialmente vazia a nossa população. Depois a gente vai adicionar os eventos para atirar o nosso míssil. Dando Finish, ele cria aqui para a gente os mísseis. Dentro deles, a gente vai vir aqui e alterar a velocidade. Vou aumentar aqui um pouquinho. Eu quero que esse míssil ataque a 900 km por hora. Um sistema de defesa aéreo bem rápido. Então, 900 km por hora para esse míssil. Clicando duas vezes em cima dele, nós entramos na aba e já temos aqui os dois parâmetros. Parâmetro radar e parâmetro alvo, target. Dentro disso, eu vou alterar aqui o tamanho da imagem. Vou vir aqui no nosso foguete, no nosso elemento visual, e vou alterar o tamanho dele para 400%, para ele ficar um pouquinho maior. E a posição vou deixar aqui na horizontal mesmo, não vou estar alterando isso não. Salvo o modelo e com isso eu já tenho o parâmetro míssil construído. Nosso próximo passo é colocar quais são os comportamentos desse míssil. Que ele irá ser disparado, ou seja, ele vai levantar voo e vai atingir algum alvo. Isso que vamos fazer após o nosso intervalinho. Continuem com a gente, pessoal. Continuando aqui dentro do nosso míssil, vamos agora criar o comportamento dele, que ele vai voar até o alvo. Então, iniciando o comportamento, vou vir aqui no gráfico de estados, começo com o Stage Chart. E no caso também teremos apenas um estado. E este estado será o nosso míssil voando, Flying.
Depois do míssil voar, se ele encontrar o nosso alvo, vai detonar. Então, vou colocar aqui um ponto final e vou criar uma transição para esse ponto final. Outro elemento é ele voar, encontrar o alvo e não acertá-lo. Então, vou ter uma segunda transição de não acerto. Vou criá-la aqui pelo lado, só para a gente ter duas diferentes. Então, vou criar aqui uma curva e vincular esse daqui um pouquinho para o alto, fazendo uma curvinha aqui por fora. Então, vou ter um que explode e o outro que não explode. E, além disso, vou ter um alvo que retorna sem sucesso. Então, um ambiente que retorna aqui sem sucesso para o nosso alvo. Só um minuto que deu errado aqui a nossa construção. Vou fazer as curvas primeiro. Retornando aqui para o voo. Então tem aqui 3 transições, uma interna e 2 vindo aqui para o ponto. Notem que a interna eu fiz por fora, mas poderia só ligar aqui dentro mesmo do nosso estado. E vamos agora construir cada um deles. Vou começar aqui pelo State Chart. De novo, eu tenho que tenho que incluir o nosso míssil na onde estão cada um dos nossos radares. Então, vou procurar aqui dentro do radar a posição XYZ dele e vou pedir para o míssil aparecer ali. Então, novamente a função setXYZ. Nessa função set, eu quero realmente o WX, WY, WZ. Para encontrar, vou lá dentro do radar, que é nosso parâmetro, que se encontra a posição do radar, e vou encontrar o getX. Notem que eu coloquei 2 pontos, é só um pontinho. Depois o mesmo para o Y e para o Z. Radar.getY e radar.getZ. Agora, quando startar o comportamento do míssil, ele aparecerá exatamente na posição XYZ que o radar se encontra. Isso que criamos aqui. Indo para a função de voo, o nosso míssil vai voar até encontrar alguma das aeronaves. Então, move to. E eu quero move to baseado em XYZ também. Tem a altura. A aeronave se encontra aqui no nosso parâmetro target. Então, vou encontrar lá dentro do target a função getX, da mesma forma que fizemos, para encontrar o ponto no qual vai explodir o nosso míssil. Do Y a mesma coisa, target.getY, Ctrl espaço para a gente preencher corretamente, e o último, target.getZ. Também Ctrl espaço para preencher corretamente. Lembrando, por ser uma ação, tem que ter o ponto e vírgula aqui na frente. Continuando, vou fazer aqui esse ajuste, esse retorno, uma transição a cada 0,05 segundos, porque o avião ele se mexe. Logo, essa transição ela vai ser uma transição realmente por tempo, que eu vou chamar de adjuste. Ou seja, vou ajustar o posicionamento do radar e do alvo, principalmente do alvo, a cada 0,05 segundos. Então, a cada 0,05 segundos, o meu radar busca novamente um bombardeiro, o avião, e ajusta a posição XY dele para eu disparar o nosso míssil. Porque o avião anda, assim como o míssil, senão o míssil vai errar. Então, este é o tempo que eu coloquei para fazer o ajuste do disparo do míssil. Continuando aqui com o nosso modelo, assim que a gente executa o disparo, eu quero colocar uma transição chamada @target. Ou seja, eu estou disparando até o alvo. Eu só disparo até o alvo por meio de uma condicionante. Qual que é essa condição? Se a minha distância até o alvo, então distance to, de outro agente, for menor que 10 metros.
Só que outro agente que é esse? É um outro agente que está disponível ali no meu parâmetro target, que são os nossos bombardeiros, que estão todos aqui dentro. Se isso daqui for menor que 10, ele dispara. Se não, não dispara. A partir do momento que ele disparar, eu vou mandar uma mensagem. Então, de novo, a função deliver. A nossa mensagem também será a mesma. You are destroyed. E fecho aspas porque é uma string. E o modo é o próprio target, no qual contém os bombardeiros. Ou seja, eu envio uma mensagem caso o meu míssil esteja a menos de 10 metros do avião. Caso isso aconteça, eu venho aqui para o meu ponto final. O que vai acontecer se eu estiver a menos de 10 metros e disparar o míssil? No ponto final, eu vou vir aqui em main, ponto, e vou remover o nosso míssil, porque ele vai explodir. E que míssil que vai explodir? Este que eu estou construindo agora. Um deles entre todos que eu estiver mandando. Ponto e vírgula, porque é uma ação. Então, estou desfazendo o nosso míssil que eu enviei. Outra opção que eu tenho, a outra transição que a gente fez, é uma transição que o nosso avião está fora do radar. Essa transição, vou chamá-la aqui de out of range, fora do radar. E ela também será uma condicionante. Essa condicionante é se a distância até o nosso radar, distance to agent, até o radar, for maior que os 200 metros, que o range tem que entrar no radar primeiro, né? Radar, ponto, o parâmetro dele, que é o range. O que eu estou fazendo aqui? Estou verificando nessa outra condição que o míssil também será destruído, não vai aparecer esse míssil, se o meu avião, meu radar, não encontrar ninguém além de 200 metros. Ou seja, o míssil só aparece se eu tiver um avião a menos de 200 metros. E o míssil só é disparado se o avião estiver a menos de 10 metros. Então, isso que a gente fez aqui nas duas condicionantes. Só que em vez de ser 2 pontos aqui, é o sinal de maior. Estava errando aqui. Então, caso esteja maior do que o range, os 200 metros, também vou explodir, vai desaparecer o míssil criado. Ele só aparece só disparado caso esteja a menos de 200 metros. E só disparado caso esteja a menos de 10 metros. Salvando aqui o modelo, agora, depois do intervalo, melhor dizendo, nós vamos programar o lançamento desse míssil. Até agora eu só fiz o comportamento dele. Eu só explodi ele, removi ele da animação. Agora eu vou criar uma função, um evento, para adicioná-lo no nosso processo. Continuem com a gente após o intervalo, pessoal. Continuando este nosso modelo de defesa aérea, estamos construindo agora a parte realmente de defesa. Tínhamos construído a parte de ataque, agora estamos fazendo o nosso radar que nos defende dentro daquela área protegida. Criamos o nosso míssil que vai voar para tentar atingir o alvo que é o bombardeio. Dentro do radar, eu quero agora colocar uma coleção de radares que vão seguir algumas regras de quando que eu vou soltar aquele míssil. Então, primeira coisa, entro aqui na nossa aba do radar, que eu já tenho o range, a distância dele, que colocamos 200 metros. E vamos agora colocar uma coleção. Clico, seguro e arrasto a coleção aqui para dentro. Esta coleção vou chamar de mísseis teleguiados. Guided Missiles. Então, vou ter uma coleção de mísseis aqui dentro do nosso radar. Esta coleção realmente será um array list, então uma lista suspensa. Só que em vez de ser um objeto, vai ser o nosso agente míssil. Então ele que estará aqui dentro. Todos os mísseis estarão aqui dentro desta coleção. Por que eu estou fazendo isso? Porque aqui nas opções avançadas,
Aliás, quando eu clico aqui na área em branco e vou nas opções avançadas, vamos achar aqui, Agent Action, isso. Então, criei a coleção de mísseis e dentro do radar, nas opções dele, aqui em ações do agente, eu vou colocar um passo. Quando acontecer de o nosso bombardeiro estiver chegando, eu vou adicionar unidades aqui dentro dessa coleção. Então aqui vamos criar uma linha de programação um pouquinho extensa para indicar cada função do nosso radar. Começando. A partir do momento que eu enxergo um bombardeiro, eu quero indicar que o nosso radar visualizou ele. Para fazer isso, então, vou construir um looping for. Esse looping for, vou abrir parênteses e vou encontrar o bombardeiro, o bomber. Esse bombardeiro terá uma variável chamada b dentro dele. Esta variável b, coloco 2 pontinhos, ela vai receber todos os bombardeiros. E os bombardeiros estão na função main, lá no nosso layout principal. Então, main.bombers. Quero encontrar toda a população de bombardeiros e todos eles estarão aqui na nossa variável interna b. Fecho aqui parênteses e vou abrir chaves para iniciar o looping do for. Começando o looping do for, eu vou verificar primeiramente se eu tenho algum bombardeiro dentro do raio de ação do meu radar. Então, se if meu guide missile, nossa coleção de mísseis, ponto size, então quero saber o número de radar, o número de mísseis que eu tenho, for maior ou igual a 2, então eu vou parar. Vou fazer um break. O que eu estou fazendo? Se eu enxergar os bombardeiros, eu avalio se aqui dentro do meu radar eu tenho mais de 2 mísseis. Se eu tiver mais de 2 mísseis, paro com o nosso for. E se não tiver? Aí eu venho para um segundo if. Vou reconstruí-lo. Então, se eu tiver dentro do alcance e tiver mísseis, eu vou começar a dispará-los. Então, if a distância, distance to, para um agente que eu vou chamar do B, que tem todos os nossos bombardeiros, for menor que o range, que é a nossa distância de 200 metros. Se isso acontecer, então vai fazer uma coisa, abro chaves. O que ele vai fazer? Caso isso aconteça, eu teria um booleano, boolean, que eu vou criar uma nova variável chamada engaged. Vai ficar armado o nosso míssil. Esse engagement vai receber o valor falso. Ponto e vírgula. Ou seja, se eu estiver com um range, uma distância menor que 200, o meu míssil fica ali guardadinho, porém não vai estar engajado, não vai estar preparado para o disparo. Só que ele vai se tornar preparado para um disparo. Então vou criar um novo looping for. Se o míssil, nosso míssil, com uma variável interna m, tiver todos os mísseis, main.missiles, então estou fazendo a variável m dentro do meu agente míssil, receber todos os mísseis possíveis. Se isso acontecer, quando isso acontecer, melhor dizendo, eu abro outro if. Eu abro um if que cada um dos mísseis, o m, ponto target, ou seja, nosso alvo, estará dentro de cada item, for idêntico ao bombardeiro, que está ali sobrevoando, vai acontecer uma coisa. Abro chaves. O que vai acontecer? O nosso engaged, nosso engajamento, nosso míssil preparado, recebe a função true. Se não, aliás, e depois de receber a função true, eu paro tudo. O que estou fazendo aqui? Nota que é uma funçãozinha um pouquinho difícil.
eu iniciei um looping para quando eu ver bombardeiros, ver os aviões. Se o Guided Missiles, essa nossa coleção de mísseis, for maior que 2, eu já paro. Se não, eu avalio a distância para os bombardeiros. E se ele for menor do que range, a distância, eu faço com que os mísseis fiquem preparados no false. A partir do momento que eu avalio o míssil e ele está posicionado, mirado para o bombardeiro, aí sim que eu engatilho ele, coloco ele como verdadeiro e paro aqui o nosso if. Isso que estamos construindo. Mas continuando aqui a nossa função. Vou fechar aqui este if e vou fechar o nosso for. Então, fechei este primeiro if e fechei esse primeiro for. Eles já estão construídos. Mas eu vou construir outro if. Então, se o engaged ainda não for verdadeiro ou falso, estiver ali sem saber o que fazer, eu quero que continue o processo. Ou seja, estou apontando outro míssil ou verificando se o míssil não está apontado para apontar para o nosso avião. Basicamente, o que estamos fazendo? Toda esta função aqui é para eu não ter os dois radares apontados para o mesmo avião, só ter um. Então, avalio se não tenho mais de um, 2 ou mais. E se eu não tiver, aí sim eu coloco ele apontado para o nosso bombardeiro. Após isso, vou continuar. O nosso míssil M... eu errei aqui, né? Missile M recebe o main.add_missiles. O que eu estou fazendo? Estou fazendo com que a minha variável interna M, que eu criei agora há pouco, receba mísseis dentro do meu radar. Como que ele vai receber mísseis? Vou apertar Ctrl espaço para ele me posicionar. Radar, radar e o Bomber Target. O primeiro radar que eu quero é o que eu estou, entre os dois o que eu estou. E o nosso alvo será a letra B, que recebe todos os bombardeiros. Ponto e vírgula. Quando isso acontecer, eu estou adicionando um míssil aqui no nosso radar. Ou seja, nosso Guide Missiles .add M, registrando que o míssil está preparado para ser disparado. Fecho com ponto e vírgula, fecho este if e por fim fecho o primeiro for. Fecho com chaves. Então aqui são dois loopings com vários ifs. Primeira coisa, eu avalio se já existe algum radar apontado para um bombardeiro. Se não existir, eu avalio a distância. Se ela for menor que o nosso range, nosso raio de ação, eu deixo o míssil engajado, deixo ele preparado. Se não, eu já destruo ele. Se ele estiver engajado, eu continuo e adiciono um míssil, ou seja, se ele for falso, se não houver míssil ali. Eu vou lá e adiciono um míssil aqui dentro do nosso radar. E com isso, o Guide Missiles, os nossos conjuntos de radares, adiciona uma unidade, para que eu não tenha sempre dois, não tenha mais de um apontado, ou seja, dois ou mais. Então é uma função um pouquinho chata de construir, no qual eu estou avaliando se eu tenho mais de um radar apontado para o mesmo avião e se eu já tenho o míssil ali preparado para disparo. Tudo isso dentro de uma função básica aqui no Java dentro do AnyLogic. Com isso, então, a gente preparou o nosso radar. Agora, eu vou continuar a nossa função, depois do intervalo, melhorando aqui os passos dentro do nosso main, para que, passo a passo, a gente visualize o que está acontecendo. Continue conosco, então, após o intervalo, pessoal.
Continuando o nosso processo, eu vou agora ajustar melhor as posições físicas aqui no layout principal. Então volto aqui no Main, clico em qualquer lugar aqui dentro do Main e vou ver aqui em Space Network. Dentro do Space Network, eu vou utilizar uma contínua com uma dimensão definida pelo usuário, que a gente já fez. Porém, eu vou ter um Enable Synchronous Steps. Vou clicar aqui nessa opção. E vai ter um passo de 1 em 1 segundo. O que eu estou fazendo? Eu estou habilitando passos de duração de 1 segundo entre cada um das nossas observações dentro do nosso agente principal, dentro do nosso layout principal, melhor dizendo. A cada 1 segundo eu dou um passo e reavalio tudo o que está acontecendo dentro dessa animação. Além disto, eu vou vir aqui no nosso míssil e vou colocar as informações de cada um deles dentro lá do radar. Então, clicando aqui no último botão, que é o nosso botão que remove o míssil, eu vou pedir aqui dentro, antes de eu remover o míssil, que o radar.guide guia de mísseis, eu remova ele. Remove o objeto, que será ele mesmo, this. Ou seja, se eu não disparo o meu míssil, se o meu míssil estiver aqui no final, eu removo o míssil lá do meu radar. Basicamente isso que eu estou informando aqui dentro da nossa função, da nossa ação. Finalizando os ajustes, dentro do bombardeiro, a gente vai agora criar, dentro desse estado to get, to target e always, um estado maior. Então, clico, seguro e arrasto um novo estado aqui. E este estado irá absorver os outros dois. Basicamente isso daqui. Então, tem um estado maior e dentro desse estado maior eu tenho subestados que serão o target e o always. Esse estado maior eu vou chamar de só state mesmo. Vou criar a modificação dele. E eu vou ter uma nova transição. Vou criar aqui uma transição, transition, saindo deste estado maior, só vou criar uma curva aqui para ficar melhor representado. Isto. Que será uma transição por mensagem. O que será essa transição por mensagem? Vai ser uma expressão particular chamada You are destroyed. Então, eu estando aqui neste estado, se eu receber uma mensagem que o avião está destruído, eu vou fazer uma coisa. Eu vou remover o meu avião. Então, main.remove nosso bombardeiro. Qual bombardeiro? Este que recebeu a mensagem. O que está acontecendo? Eu estou fazendo com que o radar encontre o bombardeiro, dispare o míssil e, encontrando o bombardeiro, o bombardeiro recebe a mensagem e será removido do nosso sistema. Após isso, eu quero excluí-lo da animação. Então, mais um ponto final. Vou colocar aqui em cima para conectar os dois. Notem que o pontinho tem que estar verde. Este nosso ponto final, basicamente, exclui o nosso aviãozinho. Ele morre ali. Vamos verificar se deu certo tudo isso daqui. Então, vou salvar o modelo, verificar se tem algum bug, aparentemente não, e vamos rodar o modelo para ver tanto os aviões atacando a vila, quanto os bombardeiros, nossos elementos, disparando para tentar evitar do nosso avião. Então, notem, os bombardeiros estão tentando achar os radares estão tentando achar o bombardeiro. Até agora não tiveram tanto sucesso assim, mas eles só disparam se estiver aqui num raio de ação. Visualizando em 3D, só para melhorar a nossa animação, temos aqui em 3D o nosso bombardeiro lá em cima e um míssil sendo teleguiado para ele. E ao mesmo tempo o bombardeiro já soltou uma bomba. Então temos vários mísseis tentando encontrar os nossos bombardeiros aqui dentro da nossa animação. Vou voltar aqui em cima na visualização 2D e dar o play novamente para verificarmos
como que isso vai funcionar. Então os mísseis aparentemente não estão surtindo efeito contra os bombardeiros, que os bombardeiros são muito mais rápidos que os mísseis. E eu tenho essa diferença de segundos que eu não consigo acertá-los. Mas é um modelo bastante complexo, igual a gente viu, tem bastante funções, tanto de loopings for, entre outras vertentes, que nos auxiliam a construir aqui o ataque e a defesa em um espaço aéreo. Vamos fechar aqui o modelo, ele funcionou, tudo ok, e com isso nós finalizamos ele. Como possibilidades para vocês, a gente tem, por exemplo, que eu tenha um tempo menor da missão. A gente colocou ali um tempo dentro de um uniforme, eu posso reduzir esse tempo. Posso ainda criar mais um radar para ver se eles atingem melhor o nosso avião, nosso bombardeiro. Ou mesmo posso fazer as duas coisas em sequência, reduzir os passos de tempo, entre outras funções, aqui dentro do nosso ambiente simulado. Mas com isso construímos um modelo bem complexo, esse é um dos maiores que a gente tem, como exemplificação, dentro da nossa simulação híbrida, no qual eu tenho comportamentos dentro dos agentes, um agente interfere no outro, e também eu tenho os eventos dentro ali do início, o start da nossa missão e o start da nossa defesa. Espero que tenham gostado desse modelo, é um modelo bem grande, igual vocês perceberam, mas com bastante variações que podemos estar elaborando. E continuem conosco para os próximos vídeos a respeito da simulação híbrida. Muito obrigado, pessoal, pela atenção e até o próximo vídeo.